Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Silva. Bem-vinda ao meu canal Aprendendo a Ser Leve. No vídeo de hoje eu vou falar o porquê eu saí da igreja evangélica. Não ia ser esse o tema do vídeo, mas devido a um monte de coisas que eu vou começar a postar aqui, e pode ser que tem pessoas que não vão entender nada, então que elas comecem a entender a partir de hoje qual é a proposta do canal. Pelo esse meu processo evolutivo, eu fiquei pensando, eu falei, não, deixa eu começar já o certinho e falar o porquê que eu saí da igreja evangélica. E aí vocês vão entender todo o processo que vão vir a partir dos próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Eu cresci na mesa branca e no catolicismo. Então, eu fui batizada, mas aí meu pai era da mesa branca, e aí depois eu acabei indo para a Umbanda e depois para a igreja evangélica. Passei muitos anos, praticamente quase 25 anos, em que eu ia para a igreja, daí depois eu parava um pouco, depois eu voltava para a igreja, depois eu parava de ir, dava uma desviada, voltava. Não era assim, aquela pessoa assim, assídua o tempo inteiro dentro da igreja evangélica. Mentira, não era. Mas sempre crendo muito no que a Bíblia falava. Mas tinha algumas coisas que eu sempre discordava em relação às pregações que eu ouvia. Como, por exemplo, não, só os crentes que vão para o céu, só os crentes que são salvos. Isso eu nunca acreditei. Eu não posso acreditar que uma pessoa que é tão bondosa, como o Bill Gates, um exemplo, que doa bilhões de dólares por ano para poder ajudar na parte da educação, alimentação, vacinas no mundo inteiro, nos países pobres. Eu não acredito que um Deus que está lá no céu, que a Bíblia fala que é um Deus de amor, eu não acredito que esse Deus vai pegar essa pessoa e vai jogar ela no mármore do inferno, vai queimar eternamente no mármore do inferno. Nunca acreditei nisso. E sobre outras coisas também, né? Sobre outras coisas também. Eu sempre fui muito apaixonada pelo espaço, e dependendo de com quem você fala sobre planetas, sobre galáxias, sobre nebulosas, que eu sou apaixonada, muitas pessoas, elas falam, não, mas isso não é de Deus. Gente, mas foi Deus que criou o universo todo, todas as galáxias. E, na minha opinião, foi Deus que criou. Então, por que eu não posso falar disso, né? Então, muitas outras coisas, sabe? Que eu não aceitava, que eu não gostava, que eu sempre fui avessa a isso, né? E do dízimo. Gente, o dízimo, eu sempre dei o dízimo. Nunca me regulei em dar o dízimo, não. Por quê? Porque tem a lei do dar e receber. Então, nas igrejas que eu estava, eu sempre fazia muitas obras sociais. Então, por que não dar o dízimo para poder ajudar nessas obras sociais? E por que não dar o dízimo para poder pagar as contas do lugar que você está cultuando ali? Afinal de contas, você entra, você bebe água, você vai no banheiro, isso tem um custo. Nunca tive problema em relação a isso, não, né? Porque eu sei que isso é uma lei universal, né? Uma lei universal. Tanto é que tem pessoas que não são evangélicas, não são católicas e são dizimistas. Eles dão dízimo de uma forma diferente, eles dão dízimo em doações para instituições de caridade, mas eles doam também. E aí, quando foi o ano passado, eu me separei, né? Em julho do ano passado, eu me separei. E começou um monte de coisas na minha mente. Comecei, sabe, a começar a ver as coisas de um outro ângulo, sabe? Foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a ver um monte de coisas. E as pessoas falavam assim, olha, mas você vai acontecer isso, isso, isso. Eu falava, mas eu não quero. Mas é o que vai acontecer. E começaram várias profecias pra cima de mim, de que a situação ia mudar, mas eu não queria que mudasse do jeito que eles estavam falando. Eu falei, mas eu não quero. Mas vai acontecer. Eu falei, mas eu não quero que aconteça. Eu não quero mais que isso aconteça. Agora eu estou passando por um outro momento da minha vida. E eu quero que fique assim porque eu estou me redescobrindo. E eu comecei essa busca de me
de descobrir a Débora, que tinha ficado ali abafada por muitas décadas, por muitas décadas. Não foi só 10 anos que eu passei no meu último relacionamento, mas de antes também. Até minha amiga falou pra mim, quando eu falei isso pra ela, que eu tinha saído da igreja, ela falou assim pra mim, Débora, mas você sempre teve essa busca, né, de alguma coisa. Eu falei, então, eu tinha a busca de encontrar com a essência da Débora, eu tinha essa dificuldade. Porque a partir do momento que você começa a ser como se fosse um gado, sabe, a tua essência fica muito colocada de lado. E não era isso que eu queria. Eu sempre fui a ovelha negra da família. Sempre fui. Todo mundo fala, nossa, a Débora é terrível. Meu pai mesmo, ele falava muito isso. E não tem problema de ser ovelha negra da família. Não tem problema. Não tem problema. Eu descobri que não tem problema nenhum em ser ovelha negra. Hoje em dia eu sei disso. Por quê? Porque é uma redescoberta. Olha, eu não sou igual a todo mundo. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa diferenciada. E aí eu continuei indo para a igreja, mas aí eu falava, não tá legal, não tá legal. Às vezes eu escutava alguma coisa que eu falava, mas não é assim, eu não concordo com isso. E aí teve um dia que eu perguntei, Débora, cheguei na frente do espelho e perguntei, Débora, é isso que você quer para você? E aí eu fiquei sem resposta. Eu queria falar assim, mas eu não conseguia. E aí eu falei, não é isso. Então por que você não sai da igreja? Falei, mas vou sair da igreja? Aí o que vão pensar de mim? Falei, Débora, você tem 46 anos, o que vão pensar de você? Dane-se o que vão pensar de você. É você e Deus. Quem tem que pensar alguma coisa de você é Deus. Ele pensando, tá ótimo. Entendeu, Débora? Ele pensando, tá ótimo. E aí eu comecei a dialogar comigo mesma, na frente do espelho. Comecei a dialogar e aí eu falei, bom, eu vou sair da igreja. Só que eu estava sem forças ainda. Estava buscando forças para poder conseguir sair da igreja. E foi quando eu peguei e falei assim, bom, eu tô sendo hipócrita em falar amém para as coisas que eu escuto e que eu não aceito. O que eu vou fazer? E aí eu não estava presente. Eu estava lá, mas eu não estava presente. Entende? E isso começou a me fazer muito mal. Nossa, eu comecei a ficar muito mal. E eu chegava em casa, o culto foi bom, mas não estava preenchendo, faltava alguma coisa. Eu queria estar presente, mas eu não estava presente. Até que eu falei, não, eu não vou mais ficar dando desculpa, eu não vou mais. E aí eu fui parando de ir, aí depois eu cheguei e falei com o pastor que eu não iria mais. E depois do pastor, eu falei com as minhas duas filhas, a Carol e a Gabriele, e depois eu falei com a minha irmã, que foi a parte mais difícil, porque ela é missionária. E depois eu falei para as outras pessoas, olha, eu não sou mais evangélica a partir de hoje, não sou mais. E assim, eu recebi uma enxurrada de críticas. Eu recebi várias mensagens no meu celular, tipo, você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe que você vai pro inferno. Sabe que se você morrer agora, você vai pro inferno. Isso me deixou muito chateada com algumas pessoas. Eu bloqueei algumas pessoas me bloquearam das minhas redes sociais, mas foi até bom, né? Porque daí sabe que aquela pessoa ela não gostava de você por você, ela gostava de você por causa da religião que você segue. Então, é muito ruim isso, né? Porque na Bíblia fala que você tem que amar o teu próximo. E como que você ama o teu próximo se o teu próximo for da religião que você quer que ele seja? Como que você ama o teu próximo se o teu próximo vota em um presidente e você quer que ele vote em outro, aí você não gosta mais dele porque ele votou em outra pessoa, porque ele não é do mesmo time de futebol que você. É muito contraditório isso, né? Ainda mais vindo de pessoas que falam que são extremamente espirituais. E isso eu fiquei um pouco chateada. Mas enfim, é bom que passa uma peneira e que vai limpando mesmo. Que só fique perto de você quem é de verdade. Quem ama você por você ser o que você é. E isso eu fiquei feliz depois que eu entendi. A princípio você fica chateada, mas aí passa algumas horas, você já tá bem de novo, né? Você fala, não, ótimo, é Deus tirando, não tem problema. Deixa ela seguir a vida dela. Ela vai continuar na igreja, ótimo, eu respeito, como eu respeito todas as religiões. E aí, gente,
eu comecei a descobrir uma outra Débora, uma Débora mais feliz. Eu consegui colocar isso mais para fora. Eu sempre fui muito extrovertida, mas a alma da Débora aqui dentro era um pouco reprimida, sabe? Por causa de um monte de coisa, por causa de um monte de situações. E essa Débora, ela tá aflorando, ela tá vindo para fora e tá ficando tudo muito mais leve. Tudo muito mais leve. Por isso que eu montei o canal, sabe? Aprendendo a ser leve. Então, o motivo de eu ter saído da igreja foi isso, porque eu não estava mais me identificando da igreja e eu estava me sentindo uma hipócrita de estar sentada e de não estar, de estar criticando mentalmente aquilo que está sendo falado. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Deus, ele sabe o que passa na sua mente também. E ele sabe que não estava legal eu fazer isso, né? Eu estava me traindo. E eu descobri que eu sou a pessoa mais importante da face da Terra. Eu sou o centro da Terra. Sabe por quê? Porque se eu não estiver bem, tudo ao redor também não vai estar bem para mim. Então quem que tem que se fazer o bem? Eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, eu tenho que respeitar as minhas escolhas. E as pessoas que vivem comigo têm que respeitar as minhas escolhas também. Elas têm que respeitar. Elas não precisam entender. Elas só têm que respeitar. Entendeu? Então, é isso que eu quero. Respeito. Então, eu respeito todas as religiões. Eu creio que Jesus Cristo é o grande mestre. Ele veio aqui para nos ensinar muita coisa. E se nós fizéssemos pelo menos 10% das coisas que ele falou para a gente fazer, a gente estava muito bem, nosso planeta estava maravilhoso. Mas assim como eu creio que Muhammad também foi um grande mestre, assim como Buda também foi um grande mestre, né? Assim como vários outros mestres vieram no seu tempo, no teu século, no teu milênio, para poder fazer com que a nossa mente se expandisse, com que a gente conseguisse enxergar além, né? Então, não é porque... aí eu fico imaginando, eu imaginava assim, mas gente, aí você imagina, Deus criou o mundo, Ele criou a Coreia do Norte também. Lá na Coreia do Norte, então se de repente todas as pessoas morrer, todas as pessoas vão para o inferno porque não conheceram a Jesus Cristo. Olha que eu pensava isso. Eu ficava pensando, não vão morrer, não vão para o inferno. Porque não conhecem, como vão conhecer? Então algumas pessoas da China também vão para o inferno porque não conhecem Jesus Cristo. Então quer dizer que todos os muçulmanos que são bons de coração, que, né? E eu pensava essas coisas. E eu não concordava com isso, sabe? Então não adianta você ficar num lugar onde que já não está mais te preenchendo, entende? Não foi bom, não, foi bom um tempo, depois não era mais bom pra mim, mas saí, quero que, né, que as pessoas que gostam de mim por eu ser quem eu sou, que permaneçam e quem não quiser não tem problema, né, de ficar perto de mim, se não quiserem ficar não tem problema, eu vou respeitar. A vida, ela tem que ter respeito, isso é o mais importante. Então, por isso que eu saí, porque agora eu tenho um Deus que eu amo acima de todas as coisas. Nada, nenhum dicionário mundial possa descrever o que Deus é na minha vida. Então, ao contrário do que as pessoas falam, eu não me afastei de Deus. Eu acho que eu estou mais próxima de Deus do que eu já tive em toda a minha vida. Nesse momento, eu estou mais próxima dele do que eu já tive em toda a minha vida. Porque agora é diretamente eu e Deus. Diretamente. Eu não posso colocar que um Deus tão grandioso, ele possa se limitar a um templo. Eu não posso falar que um Deus tão grandioso, ele possa se limitar a menos de 1/3 da população por ser protestantes. Não posso. Meu Deus é muito grande. Meu Deus criou a terra, criou o céu, criou as galáxias, criou tudo que há. Foi ele que criou. Você acha que ele vai ficar dentro de um templo? Você acha que ele vai... Não, eu só sou Deus, só daquelas pessoas que estão dentro de um templo, das paredes. Porque tirando isso, eu não sou Deus mais de ninguém. Gente, não é assim que a banda toca. Para mim. Mas se você tá aí, tá assistindo, é evangélico, amém. Deus te abençoe.
Se você tá aí e você é da Umbanda, amém. Deus te abençoe. Então, independente da religião, Deus é o todo. E é isso que importa. Ele é o todo, tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão por vocês assistirem ao meu canal. Que a gente possa ser assim, colocar na nossa mente que nós somos um pedacinho de Deus. Nós temos o DNA dele. E é isso que importa. Nós temos o DNA dele. Você é filha do rei. Você é filho do rei. Tá bom? É isso. Beijo. Outro. Tchau.